Boa noite, queridos alunos, alunas, irmãos e irmãs. Graças ao nosso bom e amado Deus, mais uma sexta-feira, com grande alegria e gratidão a Deus, que estou cá para darmos continuidade à disciplina de conhecimentos geral da Bíblia, conhecimento geral da Bíblia, no Instituto Batista Bíblico Fundamentalista. Espero em Deus que cada um de vocês tenham passado uma ótima semana, que tenham aprendido, que tenham se alimentado da Sagrada Escritura, que possamos hoje, amados, aprendermos um pouco e, guiados pelo Santo Espírito de Deus, aplicarmos o que aprendemos em nossas vidas. Amém? Irmãos e alunos, nós tivemos nos dois ensinamentos passados, falando sobre a Bíblia, que era uma coletânea, era uma biblioteca de livros. Nós aprendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, uma palavra de Deus perfeita, completa, em 66 livros, e que esses livros foram escritos por alguns homens. Então, automaticamente, na nossa mente limitada, na nossa mente finita, humana, há um questionamento. Ora, se a Bíblia é a palavra de Deus, como, pois, foram homens que a escreveram? Esta pergunta, ela é feita desde que existe a Bíblia. A Bíblia, a gente escuta pessoas falarem, a Bíblia foi escrita por homens. Nós vamos hoje à noite, irmãos, repito, guiados pelo Espírito Santo, aprendermos que a Bíblia, sim, foi escrita por homens, mas foi soprada por Deus, ao ouvido de homens santos, que apenas reproduziram o que Deus lhes revelou. Amém? Irmãos, Deus tem um plano, ou teve um plano, e de se revelar, de se mostrar a toda criatura. Nossa mente finita jamais conseguiríamos revelar Deus. A mente humana limitada jamais, em hipótese alguma, poderia revelar a grandeza das maravilhas do infinito conhecimento de Deus. Se a Bíblia não fora a palavra de Deus, se a Bíblia não fosse a revelação pessoal de Deus para conosco, nós dificilmente entenderíamos a graça do nosso Senhor, dificilmente entenderíamos o sacrifício de Cristo na carne, dificilmente entenderíamos a misericórdia de Deus, porque nós estaríamos em um estado de ignorância. Nós estaríamos num estado perpétuo de ignorância, sem termos conhecimento. A Bíblia, meus irmãos, contém verdades absolutas. A Bíblia, em João capítulo 17, versículo 17, nos mostra, por favor, João 17, 17, manda-nos separar, santificar na palavra de Deus. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. As verdades contidas na Sagrada Escritura, meus irmãos, nos foi revelada, nos foi trazida até nós, através da ação do Espírito Santo, soprando aos ouvidos de homens. E esses homens escreviam o que o Espírito Santo lhes dizia. Temos a convicção plena de que a Bíblia é a palavra de Deus,
Temos convicção que a palavra de Deus é a verdade, como está aqui em João: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E temos convicção plena, meus irmãos, que Deus revela a si mesmo a toda a criatura. Deus não revela-se apenas aos salvos. A revelação, a gente vai ver, geral de Deus é para todos. A própria natureza testifica Deus. Uma noite, outra noite, com um dia, testifica a Deus. As coisas que nos cercam, a natureza que nos cerca, testificam e revela a Deus. E nós só sabemos disso, amados alunos, porque a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos revela, a Bíblia nos abre o entendimento para entendermos o que é a palavra de Deus e entendermos quem é Deus. Por favor, Salmos 19. Salmos capítulo 19, versículos 1 e 2. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Nós só sabemos que o firmamento anuncia a obra das mãos de Deus, porque a Bíblia assim nos mostra. E nós, irmãos, como batistas, bíblicos, fundamentalistas, o povo da Bíblia, cremos que a Bíblia é a palavra pura de Deus. E por isso nós cremos que Deus fundou o mundo, que Deus criou todas as coisas. Do nada Deus criou todas as coisas, porque os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das mãos de Deus. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. O simples fato de estarmos vivos e respirando é sim a revelação do nosso Deus, único, invisível e imortal. É inexcusável, não há desculpa para não crermos em Deus. Não há desculpa para o ser humano, a criatura humana não crer em Deus. Porque Deus se deixou conhecer, Deus se manifestou para nós, nos manifestou, Ele se revelou para mim, para você e para todas as criaturas de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20. Romanos 1, 19 e 20 nos diz: porquanto o que de Deus se pôde conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem indesculpáveis. Não há desculpa para não crermos em Deus. Então, irmãos, a Bíblia foi escrita por Deus para nos revelar o próprio Deus, para nos revelar a essência, a natureza do nosso Senhor, para revelar Deus Todo-Poderoso a nós mortais. Quando eu digo criatura, eu digo ser humano não remido, aquele que não é filho e sim criatura de Deus, aquele que não foi gerado de novo, aquele que apenas foi criado por Deus. Deus mostra-nos, através de homens santos, que
divinamente ele inspirou, como está escrito em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. O termo inspirada por Deus, ou divinamente inspirada, tem equivalência ao termo grego soprado por Deus. Divinamente inspirado equivale a soprado por Deus. Deus soprou, irmãos, cada uma das palavras que estão escritas no livro sagrado. Cada palavra, cada ponto, cada vírgula, cada acento, cada parágrafo foi escrito por Deus. Homens apenas passaram. Quando eu era jovem, na escola nós tínhamos em português uma disciplina que era temos de fazer ditado. A professora ditava e nós escrevíamos. Não sei se hoje nas escolas atuais tem, creio que não. Mas esta é uma definição simples, bem peculiar. Deus colocou ao ouvido dos homens o que eles deveriam escrever. Cada letra, cada acento é a palavra de Deus. Os escritores desses 66 livros foram instrumentos usados por Deus para registrar a vontade do nosso Deus. Cada homem usado por Deus para escrever a Bíblia falaram exclusivamente de Deus. 100% Deus, 0% dos homens. Irmãos, aí surge uma pergunta natural. Ora, mas por que a Bíblia tem estilos diferentes em sua escrita? Deus poderia, irmãos, ter usado absolutamente o mesmo estilo, o mesmo padrão de escrita para todos os livros da biblioteca chamada Bíblia. Mas não, ele, ou para confundir os crentes, ou para provar a nossa fé, ele escolheu usar, segundo o propósito de sua vontade, o vocabulário e estilo do próprio escritor, desde Moisés, de Gênesis, até João, em Apocalipse, no livro de Revelações. Ele usou o vocábulo natural daqueles homens. Ele não usou um padrão único. Ele inspirou dentro do vocábulo que aqueles irmãos estavam acostumados. Então, Deus escolheu como quis e eles assim escreveram com mãos humanas o que o Espírito de Deus estava soprando aos seus ouvidos. Irmãos, paramos e pensamos. Então a inspiração que esses homens tiveram é a mesma inspiração que o poeta popular tem? Não. A inspiração divina é contínua e permanente. Foi naquele período e a palavra de Deus é viva, continua, sempre vai estar aqui conosco na Bíblia. Já a inspiração desses poetas é psicofísica. Elas são temporais, como tudo é temporal, com exceção da palavra de Deus, que é viva, eficaz e permanece para sempre. Então, esses homens, os santos que fizeram a Bíblia, foram usados
de forma espiritual por Deus, para escrevê-las. Também vale a pena, irmão, registrarmos que Deus escolheu um povo especial para revelar-se primeiro. O povo hebraico, o povo hebreu, a nação judaica, foram o povo especial que recebeu primeiramente a palavra de Deus. Deus soprou primeiramente a palavra dele aos judeus. Onde está na Bíblia, pastor? Onde está na Bíblia isso, pastor? Lá em Romanos capítulo 3, vamos dar uma olhada, versículos de 1 a 2. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, vamos continuar no 3, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Claro que não, irmãos. Claro que essa raça judaica recebeu, essa nação judaica recebeu a prioridade de receber primeiramente a palavra de Deus, mas de modo algum Deus rejeitou a raça humana. Pelo contrário, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Nós conhecemos através do seu Filho. Ninguém conheceu a Deus em carne, mas seu Filho o revelou. Quem está matriculado, está acompanhando as aulas, professor Anísio, pastor Anísio, segunda passada, falou justamente sobre o Deus, nosso Deus trino, Pai, Filho e Espírito. Irmãos, quando nós afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus, infalível e inerrante, não estamos aqui afirmando que os homens que a escreveram são infalíveis. Estamos dizendo que no momento que eles escreveram a Bíblia, divinamente inspirados, eles estavam em situação perfeita. Mas fora isso, todos eles, como humanos que são, tiveram falhas e muitas falhas. Pode citar o exemplo de Davi, homem sanguinário, um adúltero. Não é o homem que escreve ou escreveu a Bíblia, e sim Deus que usou homens como instrumentos para escrever a Bíblia. E quando acabou a escrita do livro de tal autor, o homem continua a sua vida, ou paralelamente tem a sua vida, porque é um homem com falhas. Por isso, irmãos, que nós sempre nos pregamos que devemos olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nunca olhe para um homem, olhe para Cristo, amém? Meus irmãos, como eu falei agora há pouco, Deus usou homens para se revelar. Deus nos revelou a si mesmo. Revelação é aquele ato em qual Ele mesmo, Deus, se revela para nós. Temos dois tipos de revelação. A revelação geral, que é para toda criatura humana, tanto para salvos como para perdidos, e a revelação especial de Deus. A primeira revelação geral, endereçada e acessível a toda a criatura. A revelação geral, repito, é acessível a toda criatura. Deus se revelou a todos, mas muitos não creram. Muitos querem colocar a glória de Deus e contrariando a glória de Deus, honrando mais a criatura do que o Criador. Mas Deus se revela a si mesmo para conosco.
Vimos já Salmos 19, vimos Romanos capítulo 1. Vamos agora em Salmos 8. Salmos capítulo 8. Versículos de 1 a 3. Salmos capítulo 8, versículos de 1 a 3. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenastes força na boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra de teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes. Tudo Deus preparou, tudo Deus criou, tudo foi feito por Ele e para Ele. Em Isaías capítulo 40, versículos 12 a 14 nos mostra: quem mediu com a concha da sua mão as águas, ou tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com o peso, e os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento. Deus é hoje, ontem e eternamente. Deus é de eternidade a eternidade, e a natureza nos revela a Deus. A natureza nos dá, irmãos, a certeza que Deus existe, que é soberano, que faz todas as coisas, e as coisas boas acontecem ao justo e ao injusto, mesmo para aqueles que não o conheceram como Pai. Não se foi revelado a essas pessoas o Pai. Apenas o Deus não conhece como Pai. Em Atos capítulo 14, versículo 15 a 17 nos diz: e dizendo, senhores, porque fazeis estas coisas? Nós também somos homens, como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas em tempos frutíferos, enchendo de mantimentos e alegria os nossos corações. Mesmo das pessoas que estão afastadas de Deus, que não são filhas de Deus, são apenas criaturas de Deus, Deus continua sendo misericordioso e maravilhoso. Ele dá a chuva em tempos frutíferos. Deus se revela de uma forma geral para todos. Agora, a revelação especial de Deus ocorre em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a suprema revelação do nosso Deus, quando cá esteve na terra. Por favor, Colossenses, capítulo 1. Versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito em toda a criação. Cristo é a imagem do Deus invisível. Vira a página, Colossenses 2:9. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade de Deus. Meus irmãos, temos a certeza bíblica de que Deus é Cristo, e Cristo é o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo
a purificação dos nossos pecados. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Citei Hebreus capítulo 1, versículo 3. Queridos e muito amados irmãos, antes tínhamos um mistério, hoje o mistério foi revelado. O mistério é Cristo em nós. Cristo morto, Cristo ressuscitou, Cristo nos salvou, todo aquele que nele crê. Aí em Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27, mostra que o mistério esteve oculto desde os séculos, mas hoje Deus se revelou aos santos. Preste atenção na palavra de Deus. O mistério que esteve oculto, Colossenses 1, 26 e 27, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto, revelado aos santos, aos quais Deus não quis fazer conhecer, fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A grande revelação do Senhor, revelar Cristo, nosso único e todo suficiente Salvador. Aos santos, aqueles que creram na obra do unigênito Filho de Deus, foi revelado Cristo. E hoje nós os temos como Senhor e Salvador. E Ele é o primogênito de todas as criaturas de Deus. Ele é o primogênito dos irmãos. E nós somos co-herdeiros de Deus. Cristo é a revelação do mistério. Cristo é a revelação para nós, os salvos. Cristo é a nossa esperança de estarmos na glória com Ele. Esta é a grande revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, também tivemos outros milagres, outras revelações, como por exemplo milagres, que são eventos fora do usual. O milagre não é um evento natural, o milagre é um evento não usual. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31, mostra que Jesus operou diversos milagres. Jesus, pois, operou também em presença de todos os seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhas vida eterna. Esta é a grande revelação da Sagrada Escritura, meus irmãos. Esta é a maior fonte de vida para um salvo, a Bíblia, que lá nos diz que Deus escreveu, se revelou para nós pecadores, para que creamos em sua obra e temos a vida eterna. Tenhais a vida eterna. Deus não se revelou em outro sentido, e sim para mostrar o seu amor, a sua benignidade, a sua misericórdia e a sua graça para nós, para conosco, para que nós possamos recebermos a vida eterna e eternamente morarmos no refrigério do nosso Senhor. Amém? Irmãos, alguns pontos para meditar. A Bíblia é a palavra de Deus inerrável e infalível, é verbal e plenamente inspirada, soprada pelo Espírito Santo de Deus em seus manuscritos originais. Na aula em PDF tem os exemplos bíblicos, os versículos bíblicos, viu? O segundo ponto a meditar: Deus supervisionou seus autores para escrever suas palavras usando suas próprias personalidades, sendo guiado pelo Espírito Santo. Somente através da revelação de Deus ao homem, o homem pode conhecer verdades divinas. Para que o crente entenda as Escrituras corretamente, irmãos, para meditarmos nela e crescermos, ter um maior benefício da graça de Deus, devemos entender as Escrituras corretamente.
e deve ser iluminado pelo Espírito Santo ao ler, estudar e meditar a palavra de Deus. Peça sempre auxílio do Espírito Santo a te guiar a compreender a Bíblia. Quinto tópico a meditar, meus irmãos: a Bíblia não deve apenas ser lida, mas estudada e aplicada em nossas vidas, para que o crente possa colher um maior benefício, para que cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor. A Bíblia é divinamente inspirada em todas as suas partes, mas já foi autenticada e comprovada por meio da ciência, de profecias cumpridas e pelas palavras do próprio Cristo quando estava conosco. Então não há falhas na Bíblia. A Bíblia é perfeita e perfeitamente serve de instrução para nós, os crentes. Nós temos os 4 evangelhos para o geral, para o público em geral, para o perdido, e nós temos as epístolas para nós, os crentes, para que nós possamos nos edificarmos, crescermos na graça, crescermos no conhecimento de Cristo, analisarmos, recebermos a palavra de Deus como verdade absoluta, sendo descrita por Deus, e aplicá-las em nossas vidas, e colocarmos nosso primeiro amor em Deus. Nosso primeiro amor tem que ser sempre Deus. O primeiro amor é Deus. Não podemos amar mais a igreja do que a Deus. Não podemos amar mais a esposa e os filhos do que a Deus. Nosso primeiro amor é nosso Deus, aquele que deu o seu filho para morrer naquela maldita cruz por nós. Ele se revelou e usou homens inspirados por Deus para escrever este livro. Que nós, irmãos, possamos sempre usarmos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Nunca use fulano de tal disse, Beltrano disse. Diga assim: as Escrituras falam, a Bíblia fala, a Bíblia fala. A Bíblia é a palavra de Deus e ela nunca vai deixar de existir, porque ela é eterna, não tem fim. O homem pode mudar o seu conceito ao interpretar alguma coisa, a Bíblia não. Então, irmãos, devemos crer unicamente na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, no livro santo. Que Deus, por sua infinita sabedoria, por sua infinita misericórdia, por sua infinita benignidade para conosco, usou homens como instrumentos para escrevê-la, para que nós possamos termos uma bússola para nos guiar. A Bíblia é a nossa bússola. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos capacite para aprendermos a sua santa e perfeita palavra. E não só isso, aprendermos e aplicá-la em nossas vidas, pois este é o propósito de Deus para conosco. Amém? Alunos, tem no final, na aula em PDF, um pequeno questionamento a vocês. Respondam de forma simples para vocês mesmos. Quando for no final de todo o curso da disciplina, irei fazer uma breve prova. Faço e irei tirar dessas questões que já estão aí. Vocês podem ir meditando nelas, estudando-as, para que possam... eu não estou preocupado, irmãos, com a questão da pontuação de vocês, viu? Estamos preocupados, todos nós, em aprendermos e aplicarmos a palavra de Deus. Eu aprendendo juntamente com vocês, vocês aprendendo juntamente comigo, e nós possamos crescer com todas as juntas, fazendo a sua justa operação. Que Deus os abençoe, meus amados irmãos. Que Deus nos dê uma ótima semana. Que possamos servi-lo em verdade e em espírito. Lembrando, o nosso primeiro amor é sempre Deus. Amém? Que Deus os abençoe.